Ô Bus, eu queria falar justamente dele, né? Teve uma cena lamentável de jogar a polícia com truculência contra os jornalistas, tirou os jornalistas do plenário, derrubou o sinal da TV Câmara. A gente só ficou sabendo do que estava acontecendo ali por causa dos vídeos, né, das transmissões dos próprios parlamentares. Aí, não contente com aquilo ali tudo, jogou os seguranças para cima dos jornalistas no Salão Verde, né, um lugar histórico para a democracia brasileira. Os acordos, os arranjos, a votação ou não, isso tudo faz parte da democracia, mas a violência contra a imprensa não faz nenhum sentido, né? E então também foi uma semana muito difícil para o Hugo Mota. Para além dessas atitudes, né, que foram muito polêmicas, ele colocou em votação ali essas pautas que parecia ter arranjo e não teve, né? E é sempre uma derrota para um presidente da casa colocar ali uma pauta ali que parece que vai ser de um jeito e aí acontece do outro. Então não foi uma semana fácil não para o Hugo Mota. Vamos ver como é que vai ser essa próxima, né, que é a última antes do recesso. Olha, Nath, a situação dele só se complica, né? Ele está completando um ano na frente da presidência, termina agora em dezembro o seu primeiro ano de mandato à frente da presidência da Câmara. E o que aconteceu nessa semana foi grave em diferentes aspectos, né? Nunca se tinha visto uma agressão tão violenta contra os jornalistas como aconteceu essa semana. Eu cobri Câmara dos Deputados nas duas presidências ali de Arthur Lira e Arthur Lira, que tinha um tom às vezes mais duro com a imprensa, mas jamais teve cenas com que a gente viu esta semana. Cenas de agressão mesmo, física, de policiais legislativos contra jornalistas. Foi muito grave o que aconteceu. Hugo Mota tentou negar, dizendo que não tinha dado essa ordem, que não partiu dele. Mas se não partiu dele, a Polícia Legislativa então não tem comando, porque quem comanda a Polícia Legislativa é o presidente da Câmara e próprios policiais legislativos dizem que a ordem tinha vindo sim do presidente da Câmara. Então ficou essa lacuna, ele recebeu os jornalistas ontem, fez ali uma conversa, mas a imagem é que fica, né? E o presidente da Câmara não fez um pedido de desculpas ali durante a reunião, também fez uma manifestação pública em relação a isso, mas a gente quer medidas efetivas, né? Quer que de fato isso não se repita e a gente espera que não se repita. Mas, para além dessa agressão a jornalistas, foi uma derrota política. Hugo Mota está numa situação muito delicada. Ele trabalhou pela cassação de Glauber Braga pessoalmente. Quem estava no Congresso naquele dia viu Hugo Mota fazendo ligações durante a votação, pedindo votos e não conseguiu fazer essa cassação. E depois também acabou sendo derrotado com Carla Zambelli, né? E ele sabia que havia essa possibilidade, poderia ter encerrado a sessão, porque o quórum caiu, ou seja, muitos deputados, porque já era tarde da noite, deixaram a votação, pararam de registrar presença, né? O quórum foi baixando, então as pessoas foram se ausentando, e havia ali uma sensação de que poderia acontecer o que aconteceu. Faltou votos para caçar Carla Zambelli, por mais que foi maioria, não chegou ao mínimo, né? E a Carla Zambelli não foi cassada. Então foi uma derrota bastante grande. Você tem agora as declarações, ainda que não em público, de Arthur Lira, que foi o padrinho político de Hugo Mota, contra Hugo Mota agora. Então mostra-se o tamanho do isolamento do presidente da Câmara, porque ele rompeu com o líder do PT lá atrás, ainda no início do mês, depois rompeu com o líder do PL, ali fizeram as pazes, assim, não estão rompidos mais, mas ainda tem uma relação muito fragilizada, o PL ainda muito insatisfeito. E agora também você tem um centrão desgastado com o presidente da Câmara, o que me faz pensar que ele tem muitas dificuldades, a não ser que reverta o cenário atual, de tentar qualquer tipo de reeleição para a presidência da Câmara. Ele que pode tentar a reeleição em 2027, se for reeleito deputado federal, como vai mudar a legislatura, pode tentar a reeleição e ficar mais 2 anos na presidência da Câmara. Mas a situação dele é muito delicada, ele que passa por um momento de muito isolamento político dentro da Câmara, e ele se mostrou inepto nessa semana em conduzir a Câmara, tanto em relação a protocolos, como a gente viu no caso de jornalistas, como também na condução política ali, de construção de consensos. A gente sabe que o presidente da Câmara não pode pautar
as coisas sem ter ali minimamente o cálculo dos votos de quanto vão ser as coisas, porque aí se cria o que aconteceu, uma crise de você não afrontar só o Supremo. O que aconteceu no caso de Carla Zambelli não é uma afronta ao Supremo, é uma afronta à Constituição, à legalidade. A deputada está condenada. Ela tem uma condenação, ela fugiu do Brasil, ela está presa na Itália, ela não tem qualquer possibilidade nem perspectiva de exercer o mandato. Ela, por mais que ela agora vai perder o mandato por faltas, ela vai perder o mandato por faltas, mas mesmo que ela fique, aí muita gente alega, mas aí pelo menos ela ficou elegível, né? Ela pode concorrer. Como um deputado vai concorrer presa? Tem a menor possibilidade, ela tem uma condenação e está presa. Então, o que fica é a imagem desgastada da Câmara, e claro que isso recai sobre o presidente da Câmara. É isso mesmo. Ô Bus, eu queria também falar sobre o presidente Lula, né, sobre o Palácio do Planalto, porque, inclusive, para votar a cassação da Carla Zambelli e beneficiar a deputada, teve partido que tem ali ministério, né, na esplanada dos ministérios, que votou contra a cassação da deputada. Então também o governo Lula, com a questão do PL da dosimetria, sofreu algumas derrotas. Também não é um final de ano fácil, não começa um ano fácil de executivo com legislativo e termina meio que da mesma forma, né, Bus? Exatamente. O Mota não tem um problema só interno, né, de relação política interna. Tem um problema com o Palácio do Planalto também, que foi pego de surpresa na terça-feira, quando o Mota resolveu, então, falou, olha, vamos pautar a dosimetria. Paulinho da Força até deu declarações depois dizendo, eu estava passando pela reunião de líderes, não tinha intenção. A gente sabe que não é assim que acontece. Sabe Tropecei que quando vi. tropecei quando vi o presidente quis pautar. A gente sabe que as decisões não são tomadas assim. Então, não foi de surpresa, o Gumota, ao menos na noite anterior, já sabia o que queria fazer, né? Então, não avisou o Palácio do Planalto, que foi pego de surpresa. O Planalto, obviamente, sofreu uma derrota. A gente sabe que o governo não tem maioria na Câmara, a relação, inclusive, com a Câmara é muito tumultuada, é uma base muito frágil. A base que o governo tem na Câmara para aprovar projetos é em relação à pauta econômica. Quando tem todo e qualquer outro assunto, o governo não tem base para derrotar projetos que são polêmicos ou que o governo é contra, como esse caso da dosimetria. Então, o governo sofreu essa derrota. Na quarta-feira, teve o caso Glauber Braga, o governo se empenhou, entrou na articulação, mas você tem também arranjos ali com o Centrão, acordos que foram feitos com o Centrão porque teve votos desse Centrão para salvar Glauber Braga também, mas aí, obviamente, se salvou Glauber Braga, consequentemente, houve ali a oposição se articulando, bom, já que salvou o deputado da esquerda, vamos salvar a deputada da direita, e aí foi feita uma articulação da oposição. O que acabou acontecendo é que também Carla Zambelli foi salva. E a semana fecha dessa forma para o Planalto, com a comprovação, mais uma vez, de algo que a gente já fala aqui: o governo não tem base dentro da Câmara dos Deputados. E isso é uma preocupação para no eventual quarto mandato do presidente Lula. O Planalto sabe disso, sabe que se Lula tentar a reeleição, o governo como um todo, o Partido dos Trabalhadores, enfim, os partidos da base do governo, que são base mesmo, vão precisar investir na Câmara Federal. É uma eleição complicada, porque você precisa de. Não é voto majoritário, então você tem que tentar colocar nomes muito competitivos que possam ser puxadores de voto e eleger deputados que não são tão bons de voto assim. Então, é difícil. E o governo tem esse desafio. O Senado é uma ambição tanto do governo quanto da oposição, mas a Câmara também precisa de uma atenção caso o governo queira melhorar o que foi esse primeiro aí, esse ciclo de 4 anos de um governo Lula, caso, obviamente, o presidente concorra e seja reeleito.